Como funciona a democracia? Por que a política gira em torno dos partidos políticos? O que fazem essas instituições e qual a sua importância a política no cotidiano? Seguindo as discussões no campo da política, o tema desse quarto podcast é uma das instituições centrais ao funcionamento de um regime democrático: os partidos políticos. Eu sou o professor e pesquisador Éder Jimenez e esse conteúdo é um queridinho das minhas pesquisas. Afinal, eu trabalhei com a identificação dos eleitores com os partidos políticos na América Latina no meu doutorado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. E eu tenho orientado, investigado e publicado sobre o assunto há mais de uma década. Mas vamos focar nos partidos, né? Bora lá? Bom, o funcionamento da democracia é perpassado por um conjunto de instituições, dentre as quais é possível destacar aquelas que possuem natureza política e são essenciais à manutenção do regime por conta de sua relação com o principal mecanismo de participação política democrática: o voto. Sob essa perspectiva, os partidos políticos podem ser considerados entre as principais instituições democráticas, assim como são a sua conformação em sistemas partidários e também o sistema eleitoral, responsável pela canalização dos votos atribuídos aos candidatos à representação. Uma máxima da ciência política que se perpetua há quase um século é a afirmação de Statschneider de que a democracia é impensável sem a existência de partidos políticos. São muitos os autores que já discutiram sobre partidos, como Weber, Pasquino e Sartori, por exemplo, sendo que uma definição contemporânea considerada sintética e precisa foi estabelecida por Sartori, que entendeu os partidos como grupos políticos identificados por uma designação oficial que se apresentam às eleições e são capazes de colocar, por meio de eleições, sejam elas livres ou não, candidatos em cargos públicos. Conforme os autores clássicos que eu mencionei, para que uma organização seja classificada como partido, ela depende do atendimento simultâneo de três condições. Primeiro, estruturas que permitam a participação dos inscritos, ou seja, a filiação a esses partidos. Segundo, a possibilidade de formulação de um programa de políticas públicas, um projeto ou um manifesto partidário. E terceiro, a perduração da instituição para além de um ciclo eleitoral, ou seja, a continuidade dessa legenda partidária que exista não apenas em uma eleição. A partir dessas três condições ou pressupostos, como queira, perceba que excluiríamos da denominação partido os movimentos políticos ou os grupos organizados em torno de causas específicas e temporais, cuja apresentação de candidatos às eleições, caso elas ocorram, lógico, seriam de modo irregular e esporádico. Mas o que isso significa? Em outras palavras, significa que, teoricamente, um partido político se torna analiticamente relevante e considerável quando persiste ao longo do tempo. Então, se em um país é fundado um partido, formalmente ou legalmente falando, e ele dura ou funciona por apenas uma eleição, ele não é considerado em análises complexas da ciência política. Do mesmo modo, em países onde é possível que grupos ou movimentos políticos não partidários possam disputar as eleições, possam ter seus candidatos concorrendo, se não há filiação, não há um programa ou um manifesto político voltado a políticas públicas, ele não é considerado, para a ciência política, como um partido. Mas, para além dessa relevância de um partido político que perdura nas eleições, por que, afinal, os partidos são importantes para uma democracia? Quais as funções ou finalidades dos partidos que lhes conferem esse protagonismo no regime que funciona no Brasil e em tantos outros países? Em se tratando das funções dos partidos políticos,
A interpretação clássica do cientista político Kay, em seu livro de 1964, Política, Partidos e Grupos de Pressão, em uma tradução livre do título para o português, esse autor afirmou que seria possível observar as funções dos partidos a partir da sua divisão em três frentes, ou sob três perspectivas: os partidos junto ao eleitorado, os partidos enquanto organizações e os partidos nos governos. Com relação à primeira perspectiva, as funções dos partidos junto aos eleitores, elas se relacionam à educação política, à mobilização para a participação e à criação de símbolo, ou símbolos, na verdade, capazes de gerar identificação e fidelidade, de modo a simplificar o voto. O desenvolvimento da educação e da socialização políticas teria por finalidade a formação da opinião dos eleitores por meio da apresentação de temas, agendas e perspectivas para as questões sociais, ou seja, pelo fornecimento de recursos importantes à estruturação do voto. Não por acaso, existem autores no campo de estudos do comportamento eleitoral que afirmam que os partidos se constituem como atalhos para o eleitorado decidir o voto. Porque, principalmente com a frequência recorrente de participação em eleições, no caso dos brasileiros, portanto, a cada 2 anos, nós temos ou ganhamos condições de construir alguma visão sobre os partidos, nem que seja somente sobre um ou sobre poucos, e que pode ser positiva, negativa ou ambas. Essas visões nos ajudariam a começar a limpar o terreno, por assim dizer, na hora de escolher em quem votar, porque ajudaria a nos direcionarmos para um conjunto de candidaturas de um partido ou por pautas que nos são caras, e lógico, pensando o que cada partido defende e aquilo que nós consideramos viável ou pertinente para a nossa visão de política e sociedade, por exemplo. No que tange à segunda perspectiva, a questão organizacional dos partidos, são funções dessas instituições o recrutamento de lideranças, o treinamento da elite política e também a articulação e a agregação dos interesses. Sobre essas funções, um outro autor clássico chamado Peter Mayer observa que o recrutamento, não apenas de líderes políticos, mas também dos funcionários para cargos públicos, por assim dizer, tem perdido importância à medida que os partidos parecem cada vez mais dispostos a transporem os seus limites organizacionais imediatos quando procuram candidatos adequados para determinados cargos e funções. Abandonam, por vezes, sua filosofia, o seu pragmatismo, em função de candidatos que possam lhes aproximar da vitória, pensando de uma maneira mais direta e atual. Já as funções de articulação e agregação dos interesses políticos da sociedade têm sido, especialmente a partir das últimas décadas, cada vez mais partilhadas pelos partidos, com associações e outros movimentos não partidários. Por fim, em relação ao seu papel governativo, os partidos devem organizar o governo, controlar o desempenho administrativo e viabilizar a implementação das suas propostas de políticas públicas. E essa função implica que as responsabilidades de ordem governativa dos partidos se tornem ainda mais relevantes quando as decisões a serem empreendidas envolvem diferenças de cunho normativo ou ideológico. Um ponto de atenção sobre esse papel ou função dos partidos no governo é que ele implica posicionamento e atuação não apenas dos partidos que compõem a base do governo, mas também naqueles que fazem parte da oposição, ou seja, que perderam as eleições e têm projetos políticos diferentes daquele vitorioso. Esses partidos colocam-se na condição de oposição ao governo, questionando as propostas, os projetos, que, ao ver desse segundo grupo, não são benéficas à sociedade ou, ao menos, sob a sua forma de pensar a política. E avançando, para a gente olhar para além de um único partido,
O conjunto de partidos políticos existentes e em funcionamento em um país configura o seu sistema partidário, que se pauta por uma interação horizontal e concorrencial entre no mínimo dois partidos e ainda pela interação vertical envolvendo eleitores, partidos, parlamentos e governos. Assim, a disputa entre os partidos políticos se desenvolve e produz consequências não apenas no seu âmbito, no âmbito partidário, mas também nos outros planos com os quais essas instituições se relacionam. No caso brasileiro, o nosso sistema é multipartidário por conta da existência de mais de 30 partidos atualmente em atividade no país, além das propostas de outros em fase de análise. Mas eu já falo sobre isso. Primeiro, vamos pensar que nas democracias são possíveis sistemas bipartidários ou multipartidários. Os sistemas bipartidários, como o nome já indica, caracterizam-se pela existência de dois partidos em condições de conquistar a maioria absoluta dos votos, em que um obtém eleitoralmente uma efetiva maioria parlamentar para governar e o faz só. Nesses sistemas, mantém-se uma expectativa de alternância ou ao menos de alguma rotatividade entre os partidos no governo, pensando que essa alternância ou rotatividade permite que múltiplos interesses e projetos políticos de grupos possam ser contemplados. Sobre o bipartidarismo, um autor clássico, que é o Maurice Duverger, afirmou que ele nem sempre é facilmente distinguível dos sistemas multipartidários, uma vez que o critério definidor não é o número absoluto de partidos, ou seja, o número de partidos existentes, mas daqueles com capacidade de disputar, capacidade de vir a vencer as eleições. O autor exemplificou essa afirmação por meio do caso estadunidense, no qual, apesar de haver pequenos partidos, o sistema é considerado bipartidário por conta da desproporção em termos de representação legislativa e da condição por vezes efêmera e local de outras instituições, como os partidos trabalhista, socialista e progressista, que são menores nos Estados Unidos. Isso mesmo. Perceba que no sistema bipartidário não existem necessariamente apenas dois partidos, mas são apenas dois os que de fato disputam as eleições com chance de atingir o poder. No caso dos Estados Unidos, você sabia que lá existem o Partido Republicano e o Partido Democrata, certo? Mas você sabia que lá não existem somente esses dois partidos? Pois é. Existem outras legendas partidárias, evidentemente bem menores e pouco expressivas, mas, como elas não têm chance real de conquistar expressivos espaços de poder nos Estados Unidos, o sistema político é caracterizado como bipartidário. Já nos sistemas multipartidários, nós temos aqueles em que se pode conceber inúmeras variedades de partidos. O multipartidarismo decorre de situações em que, partindo do caráter natural de um sistema dualista, determinadas sociedades entendem que essa tendência fundamental pode ser alterada, em decorrência de um fracionamento interno de opiniões ou da superposição desses dualismos ou binarismos. Ou seja, em muitos países, percebe-se como necessária a expansão dos construtos dos projetos políticos para além de duas possibilidades, de duas alternativas. Em se tratando do multipartidarismo, verifica-se nas democracias ocidentais um cenário de continuidade, no qual, uma vez consolidados, a maioria dos partidos ocupam um espaço político, estruturam o eleitorado e tomam para si os benefícios e vantagens relacionados à sua posição, seja em termos de filiação, recursos, voto, cargos ocupados. Em contrapartida, e vale destacar, os referidos sistemas multipartidários também podem, lógico, sofrer mudanças, algumas até significativas, não apenas quanto aos autores que nele participam, mas também na sua dinâmica de concorrência e das alianças, especialmente quando as regras eleitorais são alteradas.
Ainda sobre a questão do multipartidarismo, existe uma medida internacionalmente utilizada para compreender o número de partidos importantes na política nacional. Mas isso eu vou retomar no próximo podcast, quando eu falar sobre presidencialismo de coalizão. Mas aqui e agora, cabe mencionar que o Brasil é um destaque internacional pelo tamanho do seu multipartidarismo. E pensando os partidos para além das suas funções, das quantidades, uma pergunta que vem percorrendo o imaginário das pessoas é: os partidos ainda importam? No Brasil, as manifestações de junho e julho de 2013 inauguraram, por assim dizer, um período de descrédito publicamente demonstrado dos partidos junto à população. Mas existem diferentes maneiras de pensar essa relação sob a perspectiva do eleitorado. Uma delas é a oscilação da filiação partidária. Mundo afora, os estudos sobre participação têm identificado recorrentemente redução do número de filiados e até mesmo o recente desaparecimento de algumas instituições, como organizações de massas, ou seja, os partidos perdendo a sua configuração de partidos que reúnem amplas camadas do eleitorado, especialmente de camadas mais populares. E mais, para além da redução das filiações, mesmo entre aqueles que continuam vinculados aos partidos, tem sido verificada uma menor participação dos filiados, né? O que significa que o ativismo partidário está sofrendo uma redução. Por outro lado, há evidências de que os partidos têm procurado reduzir o efeito da diminuição do número de militantes por meio da alteração dos seus mecanismos de alcance do eleitorado. Se antes o contato se dava majoritariamente por prospecção local e panfletagem, nas últimas décadas e principalmente nos últimos anos, os partidos utilizam bancos de dados, por exemplo, para identificar potenciais eleitores que oscilam o seu voto e outros recursos tecnológicos para contato, principalmente o telefone e, nos últimos anos, lógico, a internet. E essa redução das filiações mundo afora e do militantismo, né, dessa participação partidária, implica o enfraquecimento dos partidos? Não necessariamente. E por quê? Em contrapartida ao afastamento dos eleitores, a aproximação dos partidos com relação ao Estado e aos governos é crescente nas últimas décadas. Então, a gente pode dizer que o centro de gravidade dos partidos estaria sofrendo alterações, de modo que os partidos de hoje são partidos diferentes daqueles de algumas décadas atrás. Eles são marcados por uma base organizacional cada vez mais fraca, de modo geral, mas tem uma face pública cada vez mais forte. Mas essa visão não é um consenso. Há autores que asseveram que o fato do voto ser facultativo na maioria dos países mundo afora, e aqui uma sinalização de que o voto é obrigatório no país, no nosso país, e em mais ou menos outros 30 ao redor do mundo, faz com que nós tenhamos, pensando o voto facultativo, cada vez menos pessoas que passem a participar eleitoralmente com recorrência, o que significa que a educação política tende a se tornar reduzida entre essas populações com o passar do tempo. Dalton e Wattenberg também apontam a grande influência da mídia sobre o controle das informações políticas a que a população em geral tem acesso, um papel que antes era desempenhado pelos partidos. E essas alterações na prática da política, pelos partidos, pelos candidatos, pela mídia, em decorrência especialmente de novas técnicas de campanha e também da oportunidade de conhecer o eleitorado através de pesquisas de opinião, ajudam a reduzir a identificação partidária, somada, lógico, à multiplicidade de partidos e não necessariamente a sua persistência em termos de bandeiras programáticas. Por fim, a literatura ainda aponta que a formação de grupos de partidos ou cartéis, o surgimento de legendas sem bandeiras muito bem definidas, ou seja, sem manifestos ou projetos políticos que se evidenciem como diferentes,
A perda da identidade de certos partidos, na tentativa de aproximar o seu discurso e a sua prática daquelas dos partidos que obtêm sucesso no sistema eleitoral, ou seja, tentando se aproximar dos partidos que vencem eleições, abandonando as suas raízes, e ainda a flexibilização de acordos, alianças e coligações estabelecidas pelos partidos políticos, dentre outras razões, contribuem negativamente para a construção de vínculos por parte do eleitorado, uma vez que são condições que dificultam a diferenciação das imagens dessas instituições partidárias pelos eleitores. Ou seja, o eleitorado tem cada vez menos estímulo e mais dificuldade para se identificar ou aproximar dos partidos. E como estão os partidos no Brasil? Segundo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, na data de 24 de janeiro de 2023, e é importante pontuar a data, porque essas informações podem se modificar a qualquer momento, há 32 legendas partidárias registradas e em funcionamento, sendo a mais antiga o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, até pouquíssimo tempo atrás PMDB, em funcionamento desde 30 de junho de 1981, até o mais recente dos partidos brasileiros, União Brasil, cujo funcionamento foi deferido em 8 de fevereiro de 2022, portanto, há menos de um ano de existência formal desse partido até o momento em que esse podcast é gravado. No fim de janeiro de 2023, registre-se. Nesse mesmo momento, essa mesma data, no site do TSE, constam ainda 18 propostas de partidos em formação, em análise, cujas solicitações ainda dependem de averiguações e confirmações. Já com relação aos filiados, existe uma plataforma de dados específicas no site do TSE, o Sistema de Filiação Partidária, cuja sigla é FILIA. Sobre esse público, num elucidativo artigo de 2020, que tem um título bem provocativo, Filiação partidária, uma importante variável esquecida no Brasil, os professores Emerson Serve, da Universidade Federal do Paraná, Sônia Terron, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e Glaucio Soares, à época, no Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, esse professor falecido em 2021, constataram que as filiações dos brasileiros aos partidos políticos são dinâmicas ao longo do tempo, mas que na última década, pensando ali meados de 2010 até próximo a 2020, o percentual de crescimento dos filiados no Brasil ficou acima do crescimento vegetativo do eleitorado. Isso significa, em outras palavras, que aumentou mais o percentual de pessoas que se filiaram a partidos do que aumentou, também percentualmente, a população de eleitores. Ou seja, em comparação, o volume de brasileiros que se registrou formalmente a algum partido foi maior do que o aumento do nosso eleitorado. Além disso, esses mesmos autores apontaram que os indicadores de filiação partidária no Brasil, em geral, são relativamente altos se comparados a partidos europeus, o que representa um importante resultado, já que, enquanto em democracias tidas como consolidadas, mais antigas, há uma tendência de declínio no percentual dos filiados, no Brasil nós temos uma leve tendência de crescimento. E olha que a filiação é apenas uma das medidas possíveis para analisarmos as relações dos eleitores com os partidos. Enfim, os partidos continuam importando para a estruturação da política e têm, em alguma medida, atraído o eleitorado brasileiro. Mas essa é uma discussão que pode render muitos podcasts. Afinal, nós podemos abordar questões sobre ideologia, partidarismo e antipartidarismo, a relação desse sentimento partidário com a atuação sociopolítica dos indivíduos, e assim vai. E nós vamos fazer isso. Pode anotar o meu compromisso. Em conteúdos anteriores, esses assuntos também apareceram, ainda que pincelados, e em conteúdos posteriores, logicamente, eles vão aparecer novamente. Afinal, são importantes cientificamente como temas da pauta atual e também, como eu disse antes, do meu objeto de estudos.
Por hora, para nós encerrarmos esse podcast, como sempre, eu vou deixar algumas indicações de leituras, caso seja do seu interesse conhecer mais sobre os partidos e a filiação partidária e também pensar o caso nacional. Primeiro, dois livros clássicos dos estudos sobre partidos políticos no Brasil: Estado e Partidos Políticos no Brasil, 1930 a 1964, da professora Maria do Carmo Campelo de Souza, um livro clássico nos estudos sobre partidos no Brasil, e outro livro, nesse mesmo sentido, Partidos Políticos e Consolidação Democrática, o Caso Brasileiro, de Bolívar Lamounier e Raquel Meneghello. Além desses, tem um terceiro livro ali da capa mais cinza, que é o livro Partidos Políticos no Brasil, do Império à Nova República, do professor e pesquisador Rodrigo Maier. Nesses três livros, você pode encontrar, então, elementos históricos para diferentes recortes de período de tempo sobre a conformação e a importância dos partidos políticos no Brasil e entendê-los, inclusive, à luz das teorias que falam sobre modelos de partidos políticos. Uma dica é procurar, se você quiser uma abordagem mais ampla e menos aprofundada em algum momento específico do tempo, o último livro do professor Rodrigo Maier, para entender as classificações de partidos e dentro de um período que vai até o começo da Nova República, como eles se classificaram no Brasil. Seguindo a linha do tempo, depois avançar para o livro da professora Maria do Carmo Campelo de Souza e, por fim, caminhar até o livro de Lamounier e Meneghello. Logicamente, eles cobrem períodos de tempos que não chegam até a atualidade da democracia, mas aí vem a quarta indicação, o artigo que eu mencionei antes, Filiação partidária é uma importante variável esquecida no Brasil, cujo PDF você pode acessar através daquele link que consta na bio do meu perfil do Instagram e onde você vai ter acesso, além da análise, a uma bibliografia que te permite analisar e compreender quais são os estudos mais atuais sobre partidos e filiação partidária no Brasil. Vale ler o artigo e também olhar para as referências, ok? Bom, como eu soltei um spoiler no meio desse podcast, o quinto conteúdo vai abordar o presidencialismo de coalizão. Em breve, então, ele vai estar disponível. Peço que você aguarde. Eu te agradeço por ter escutado esse podcast. Se você tiver interesse, comente o que achou desse conteúdo, sugira novos temas. Eu sempre falo, se manifeste. Esse conteúdo e todos os meus podcasts estão disponíveis tanto no meu canal do YouTube, o prof.edergimenez. Quanto na minha playlist do Spotify, que você pode encontrar como @prof.edergimenez. E você pode acompanhar as publicações dos podcasts e outros conteúdos nas minhas redes sociais profissionais. No meu Instagram, @prof.edergimenez, e no meu LinkedIn, Prof. Eder Jimenez. Tudo junto. Eu sempre gosto de reforçar que é uma satisfação para mim conhecer quem acessa esses conteúdos. Então, dê um sinal, dê um oi, me conte o que você tem entendido, gostado ou não desses conteúdos. E, logicamente, se você souber de pessoas a quem esse conteúdo possa interessar, compartilhe, divulgue, porque toda divulgação científica é importante, estimulante e pode trazer novas temáticas, ok? Eu fico por aqui e a gente se encontra então, dessa vez com o compromisso de no próximo podcast falarmos sobre presidencialismo de coalizão. Até breve.